versículos de 2 ao 25, a palavra de Deus começa dizendo que Deus, ele começou o quê? A se mover e começou o quê? A declarar. Porque ele já havia criado os céus e a terra. Só que ela estava o quê? Sem forma e vazia. Não havia uma conexão da uniformidade, da criação. A coisa, como vamos dizer assim na nossa linguagem, estava uma bagunça. Amém? Não existia forma, estava vazia. E Deus começou a liberar através da sua palavra, para que houvesse ordem em todas as coisas, para que fosse criado todas as coisas. Amém? Então, o que nós precisamos entender? Que o nosso Deus, ele não é um Deus de desordem, ele é um Deus de ordem, de organização. Amém? Então, se nós compreendemos que o nosso Deus criou todas as coisas e colocou cada coisa no seu lugar, no princípio, todas as coisas foram criadas, né, por ordem. Não foi falar assim, haja tudo, né? Podia existir, né, muitas coisas, ser criado outras coisas talvez que não fosse aquilo que ele queria, mas ele deu nome a tudo aquilo que ele queria criar. Amém? Amém. E como eu comecei dizendo, nós vivemos numa luta, numa batalha, numa guerrilha, numa guerra, né, num conflito, seja ele cada área das nossas vidas. E na maioria das vezes, queridos, nós somos soldados que não sabemos o que guerrear. Não é assim? Nós somos soldados despreparados, que não temos preparação para aquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. E às vezes o inimigo não é o que nos mata, somos nós mesmos que nos matamos um ao outro. Então, entendendo? Compreendendo? Porque o que acontece? A maior guerra que começa, ela começa dentro de nós. A desorganização, ela começa muitas vezes dentro do nosso interior. Certo? E é o que? É reflexo daquilo que nós vamos estar vivendo no nosso exterior. A necessidade de organizarmos as nossas vidas é de extrema importância. Amém? Por quê, queridos? Que existe uma necessidade de nós organizarmos as nossas vidas. Porque a nossa mente, né? Ela, como em Romanos 12:2 diz que nós precisamos o quê? Renovar as nossas mentes. Renovar o que nós pensamos, renovar o que nós entendemos, o que nós compreendemos. Renovar aquilo que foi embutido em nossa mente, como cultura, religião, né? Ensino. Tantas coisas que eu estou aprendendo ainda nos meus dias de hoje. Amém? Sei que os meus pais me ensinam muitas coisas boas, mas também aprendi muitas coisas ruins. Certo? E hoje, através da palavra de Deus, Deus está me dando uma oportunidade de compreender coisas novas, de mudar a minha história, de poder mudar a história da minha família. Amém? E é isso que Deus está fazendo com cada um de nós que estamos aqui. Mas nós precisamos compreender o que a palavra de Deus traz como revelação. Nós queremos revelação de um profeta que levanta e diz, eis que te digo. E Deus usa, queridos. Amém? Porque Deus usa quem Ele quer, e da maneira que Ele quer. Mas também, se nós não dermos ouvido o que a palavra de Deus diz a nós, que é a revelação, né, clara daquilo que Deus quer para nós, queridos, nós vamos ser crentes a vida toda e não vamos vencer em áreas da nossa vida que está tão fácil de vencermos. Tá, como fala, né? Está à nossa frente o passo da vitória. E nós patinamos para trás, né? Por quê? Porque nós não queremos olhar da maneira que Deus olha. Nós não queremos enxergar, nós não queremos dar passos da maneira que Deus quer que nós venhamos dar. Então nós precisamos compreender. Lá em Hebreus 11:3 fala assim, ó. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Então, queridos, quando Deus disse, haja luz, né? Com certeza, querido, aquilo que se formou na realidade, que trouxe, né, o
Porque ela ainda é uma criança, né? E Deus não quer fazer isso conosco. Tem coisas que nós recebemos e não sabemos lidar com aquilo. Agimos como criança, nos matamos com aquilo que nós recebemos, que é para ser bênção, se torna o quê? Maldição, não é assim? Pessoas que recebem um emprego, né? É o emprego da vida deles. Só que quando vai trabalhar, volta cansado, não quer vir ao culto. Se torna o quê? Peso, maldição. Não sabe lidar com aquilo que Deus está dando. Amém? Compra um carro, já não é mais um carro para vir aos cultos, já é somente para os passeios. Não é assim? Então nós precisamos estar atentos, né, com aquilo que nós estamos vivendo. O que nós estamos vivendo hoje são sementes que nós semeamos ontem. O que nós queremos conquistar para o futuro é aquilo que nós estamos semeando hoje. Amém? Amém. Então aqui, né, pela fé, nós precisamos entender que o universo foi criado. Amém? Foi formado através do que? Da palavra. E se nós, como filhos de Deus, nós temos que entender e compreender o que tem saído da nossa boca. O que nós estamos falando no nosso dia a dia? Quais são as palavras que nós liberamos para os nossos filhos, os pais que estão aqui? Amém? Quais são as palavras que os jovens estão expressando no seu dia a dia? Que tipo de linguagem nós usamos? Amém? Então nós precisamos compreender. Se você quer conquistar as coisas, queridos, nós precisamos aprender a buscar a palavra de Deus. Amém? Porque aqui é muito claro que Deus nos ensina que foi formado o universo, mas através do quê? Pela palavra de Deus. Não é qualquer palavra, não é qualquer coisa que você vai ouvir, não é qualquer coisa que você vai expressar. Né? Tem pessoas que têm uma boca desse tamanho para falar um monte de maldição. Mas na hora de orar, de abençoar, pastor, eu não sei orar. Não sabe? Como você sabe xingar? Sabe falar palavrão? Sabe mentir? Ué, tem que aprender a orar, não é assim? Sabe ser, né? É o bambambam da história, mas não sabe orar? Vai ler a Bíblia para você ver se você vai aprender a orar. Você vai conhecer o que Deus tem para você, para a família, para o pai, para a mãe, né? Para os amigos. As coisas não mudam nas nossas vidas. Não é porque Deus não quer que nós venhamos viver o melhor. É porque nós somos os responsáveis por não buscar da maneira que Deus quer que nós venhamos buscar. Eu costumo assim, né, refletir e ver realmente que nós cristãos, na maioria das vezes, nós somos imprudentes. Por quê? Porque nós somos preguiçosos. Por que preguiçosos? Nós temos preguiça de sair do sol para vir para a igreja. Nós temos preguiça de vir na chuva. Nós temos preguiça de vir no frio. Nós temos preguiça de vir, sei lá, né? Quando está com a barriga cheia. Também. Quando está sol, nós reclamamos. Quando está chuva também. Quando está frio também. Quando está com a barriga cheia também. Né? Quando está com a barriga vazia também. Deus está falando, irmão. E aí? Amém? Nós abrimos a nossa boca somente para reclamar, murmurar. Nada está bom. E no entanto, queridos, a palavra